Deixa eu só explicar aqui, irmãos. Isso aí é porque eu tive que mudar o programa, né? E aí, na adaptação lá, engoliu ali algumas palavras, mas dá para os irmãos entenderem. Os empreendedores, está ali, empreendedores. A espiritualidade vem a ser o quê? Vem a ser baseada na experiência do indivíduo. No conceito tradicional, a espiritualidade ela é sensitiva. Vale o que você sente. Por isso que os nossos cultos, e o culto nessas igrejas que são modelos que eu vou citar daqui a pouco, eles são muito voltados para as emoções. No final do culto, geralmente se pergunta, como você está se sentindo agora? Estou me sentindo bem. É como aquele terapeuta, ou aquele psicanalista, que depois de uma sessão ele diz, e agora? Ele diz, não, agora eu estou zen, né? Eu estou relaxado. Por quê? Porque o culto não é para o coração. A Bíblia diz, pelo menos há uns meses atrás eu meditei em Romanos, e eu ainda li, não sei se ainda está escrito lá no capítulo 12, que diz que é o nosso culto racional, para que nós pudéssemos experimentar. A Bíblia não diz para que nós pudéssemos sentir, mas experimentar. Qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E a Bíblia diz então que é uma experiência. E o conceito tradicional fala em sensações. E o conceito moderno em esoterismo. Por que esoterismo, irmãos? O que é o esoterismo? O esoterismo é a mistura de tudo que há de melhor nas religiões. Ou de pior. Então é como se você pegasse aquilo que há de melhor, entre aspas, no budismo, no espiritismo, pusesse dentro de um caldeirão e fizesse uma oração. E eu vou falar ainda aqui nesse concílio sobre as adaptações, as versões evangélicas que nós criamos para as práticas mundanas. As práticas continuam mundanas, só que nós criamos uma versão evangélica para elas. A gente vai falar sobre isso depois. A bênção. O que vem a ser a bênção? A bênção é uma dádiva de Deus. No conceito tradicional, uma conquista. E no conceito pós-moderno, é um produto que a gente pode adquirir com certas práticas, com certas habilidades. O sucesso. Sucesso na Bíblia, irmãos, está relacionado à fidelidade. Bem-aventurado aquele que não anda, não se detém, não se assenta. Então, o sucesso, segundo a Bíblia, ele está relacionado à fidelidade. No conceito tradicional, ele está relacionado à diplomacia. E o sucesso é o quê? No conceito pós-moderno, é a performance. Então, o indivíduo, para ser bem-sucedido, o pastor bem-sucedido, ele não precisa de fidelidade. É aí que nós vemos, irmãos, uma crise muito grande nos ministérios hoje em dia, porque não existe mais aquele casamento entre caráter e sucesso. O indivíduo ele precisa ter performance. E para você ter performance, você não precisa ter caráter. Você precisa ser inteligente, malandro, você precisa ter jeito, ter habilidade, você precisa ser um bom empreendedor. Por exemplo, o ministério pastoral se diferencia das demais atividades, por quê, irmãos? Porque é a única atividade que está relacionado, que relaciona numa linha muito tênue, uma linha indivisível, caráter e serviço. Você pode ser um bom professor universitário e não ter caráter, contanto que quando você dê a sua aula, os alunos aprendam. Rapaz, isso é um monstro, cara. O cara é bom. Pense num professor. Você pode ser um excelente advogado, ganha todas as causas, e a sua vida moral não ter, contanto que não sejam problemas de ordens judiciais. Você não precisa ser casado. Nós temos aí governadores que andam com amantes aí para cima e para baixo e, no entanto, eles têm um grande reduto. Mas é incompatível esse comportamento com o ministro, com o servo de Deus, porque o seu serviço depende do seu caráter. Então, irmãos, no conceito pós-moderno, ele não precisa de caráter, ele precisa de performance. Tem alguém aqui com a performance de líder aqui? Não, né? Glória a Deus. Bom, a celebração, o culto, segundo o Novo Testamento, era uma atitude. No conceito tradicional é a liturgia. No conceito pós-moderno é um show.
Já não se fala mais em uma celebração a Deus, se fala num louvorzão, não é? Aí, show da fé. Ô, pastor, ele assiste ali, eu tenho tem alguém aqui que assiste aqui, amém. Eu estou brincando, pastor. Você sabe que eu lhe amo, eu estou brincando. Eu estou brincando. É o pastor Bosco, eu estou brincando, ele sabe que... Mas é interessante, irmãos, como as coisas mudam. Aí você diz assim, isso, pode passar aí, amado. Isso aí não tem nada de mágico, cara. Isso é um método para nós atrairmos as pessoas. Mas eu vou dizer que tem, irmãos. Porque... alguém que diz que não tem nada demais eu chamar um culto de show, simplesmente porque a palavra culto, ela é muito agressiva, ela gera preconceito. Mas se eu convidar um indivíduo para ir à igreja, para ir assistir um show, ele vai. Se você conversar com um esotérico, ele vai chamar Deus de quê? De Buda, de uma força. Ele vai chamar, não é, de um avatar. Aí você diz, não, aí é outra coisa. Mas quando a Bíblia, ela dá nomes, porque os nomes, eles têm um conceito na mente de Deus, e Deus quer implantar esse conceito na mente do ouvinte. Show é uma coisa do mundo. A palavra show, a palavra inglesa, quer dizer apresentação. Deus não chama o homem para se apresentar, Deus chama o homem para adorá-lo. E o culto é para ele, não é para o indivíduo se apresentar. Por isso que tem um show da fé, que é uma exibição daquele que tem fé. Então, quem é o cara do show da fé? É Romildo Soares, não é o pastor Romildo aqui não, é o R.R. Soares lá, ele é o cara, ele é o canal. É porque o tempo não dá, irmãos, ainda tem outras pessoas para falarem, mas eu tenho aqui uns cartazes, que eu gosto de colecionar essas coisas, de propaganda de cultos de igrejas. Irmãos, não a Coca-Cola, que é a empresa no mundo que mais investe em publicidade, precisa conhecer esses pastores, que vai, não é... Porque os caras têm uma engenhosidade para publicidade, não é? Bom, veja a dicotomia pós-moderna no que diz respeito ao conceito de pastor. Segundo esse conflito entre gerente e pastor, o gerente trata pessoas como objetos, como mão de obra, como meios para atingirem fins. Os pastores tratam as pessoas como prioridades. O gerente preocupado com o funcionamento das estruturas e sistemas. O pastor, ele busca encorajar o rebanho. O gerente se preocupa, não é, com a administração, enquanto que a administração da estrutura, da coisa, da máquina, enquanto que o pastor, com o ministério, exerce o ministério orientado para as vidas. O gerente transforma pessoas em objetos e o pastor conhece as pessoas e as chama pelo seu nome. Pode prosseguir, amado, por favor. Outra coisa, o gerente busca o crescimento da sua empresa. O pastor busca o crescimento das almas. O pastor gerente focaliza o que, irmãos? Programa. Enquanto que o pastor focaliza pessoas e focaliza os relacionamentos. O pastor gerente, ele se guia por modelos empresariais construídos sobre fundamentos da própria, as normas de gerenciamento e de administração. Enquanto que o pastor, ele é guiado por um modelo bíblico, que tem que estar enraizado na identidade de Cristo como o supremo pastor. Foi aquilo que Pedro escreveu, não é? Quando vier o supremo pastor, a quem nós prestaremos contas. E o gerente, ele busca a autossatisfação, enquanto que o pastor está preocupado com a plenitude de vida e a absoluta dependência de Deus. Pode prosseguir, amado. Agora veja só. Então, por que nós evangélicos, ao invés de buscarmos em Deus um modelo bíblico, princípios bíblicos para o crescimento de nossas igrejas, por que não fazemos isso e estamos à procura de métodos que deram certo em determinados lugares? A resposta está aí, irmãos. Na verdade, não existe uma eclesiologia funcional, uma visão pragmática. O que acontece? Aquilo que está dando certo tem prioridade sobre a teologia. Ou seja, se isso funciona, a pergunta é essa: isso funciona